Fala, meu aluno! Item de número 104 agora para você. Assumindo-se que já havia um logaritmo, Pedrinho, então vamos lá, sabendo-se que o ln de 2 está entre 0,3 e 0,31, que o ln de 3 está entre 0,47 e 0,48. É correto afirmar que o indivíduo passou a ser um agente transmissor entre 40, ele colocou aqui pra gente, ó, entre 45 e 48 dias após ele ter apresentado sinais aparentes na mutação. Então, nosso objetivo é saber a partir de quando a gente vai ter esse intervalo de dias, claro, a gente vai ter esse intervalo de dias aqui em que ele passou a ser um agente transmissor. Aí a gente vai ter que voltar aqui para o gráfico. Perceba que ele passa a ser um agente transmissor em C. A gente não sabe qual dia isso ocorre, mas a gente sabe pelo texto e pelo gráfico que isso ocorreu quando? Em 75%. Ou seja, significa que com a porcentagem de 75%, ele passa a ser um agente transmissor. Então agora a gente vai ter o contrário na função. Perceba que agora ele te deu o valor do eixo vertical para você poder encontrar o valor do eixo horizontal, do eixo do tempo. Com isso, a nossa ordem de resolução vai ser um pouco diferente. A função é a mesma. Continuaremos tendo f de t igual a divisão de 100 por 1 mais 9 vezes 2 elevado a menos t sobre 10. A diferença é que na hora que a gente for trabalhar com essa função aqui, por ele não ter dado o valor do tempo, na verdade eu vou ter que fazer o quê? Igualar essa função ao valor de f, que nesse caso é 75%. Ou seja, agora a gente vai obrigar a função f de t a ser igual a 75. Pedrinho, e a gente utiliza o porcento para poder resolver essa conta? Não. Aqui a gente só vai utilizar o valor numérico. A porcentagem é como se fosse a unidade de medida, entre aspas, como se fosse, tá? A unidade de medida dessa função f que aparece para a gente. Ou seja, então aqui vai ficar resumido em resolver essa conta do 100 dividido por 1 mais 9, 1 mais 9, vezes 2 elevado a menos t sobre 10, igual a 75. Então é a isso que vai ficar reduzido o nosso problema, tudo bem? Para a gente poder facilitar um pouco mais as coisas, é interessante simplificar o máximo que a gente puder. Então, por exemplo, o 75 e o 100 eu consigo simplificar por 25. 75 por 25 dá 3. 100 por 25 dá 4. E agora, esse denominador aqui que está dividindo, eu posso passá-lo para o outro lado multiplicando por 3. Com isso, teremos o seguinte, teremos o 3 que vai multiplicar por 1 mais 9 vezes 2 elevado a menos t sobre 10. Tudo isso daqui igual a 4, que foi o que sobrou para a gente ali do outro lado, no outro numerador. Beleza? Tudo isso igual a 4. Só colocar ali na mesma cor que aparece para a gente na simplificação. Então veja que o denominador vai ficar multiplicando o número 3. E agora, como é que a gente elimina esse parênteses aqui? Chuveiro. Então, pelo chuveirinho, a gente vai ter aqui 3 vezes 1, dando 3. 3 vezes somente o 9, 27, mais 27. Pedrinho, por que eu não multiplico pelo 2 também? Que aqui é uma multiplicação. Então, basta multiplicar por um único termo. Então, 27 vezes 2 elevado a menos t sobre 10. Tudo isso igual a 4. Agora, o nosso objetivo na hora de resolver uma equação desse tipo é isolar a potência. Ou seja, eu vou ter que isolar esse camaradinho aqui, o 2 elevado a menos t sobre 10. Como é que a gente vai fazer isso? O 3 que está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Então, a gente vai ter que 27
vezes 2 elevado a menos t sobre 10 é igual a 4 menos 3, que dá 1. O 27 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 2 elevado a menos t sobre 10 é igual a 27. Pedrinho, mas como é que eu vou resolver essa equação exponencial? Porque se eu fatoro o 27, eu tenho 3 ao cubo. Eu não consigo deixar na mesma base. Ah, então se eu não consigo deixar na mesma base, olha o que você vai ter que utilizar para resolver a questão. O logaritmo que a questão forneceu para você. Ah, Pedrinho, então eu vou jogar logaritmo dos dois lados. E eu vou jogar na base 2 que aparece aqui para mim, não é? Não, não joga na base 2. Você vai jogar na base que a questão sugere para você. Por exemplo, nesse caso, a questão está sugerindo que você trabalhe com ln. Então você vai jogar ln dos dois lados da igualdade. Olha aqui, ó. Como ele sugere ln, então você vai trabalhar com logaritmo neperiano dos dois lados da igualdade. Ou logaritmo natural, tanto faz. Sendo assim, então olha o que teremos aqui, olha a mágica. Então a gente vai ter que ln, só um minutinho, só mudar aqui essa corzinha, ficou bacana. Então a gente vai ter que ln de 2 elevado a menos t sobre 10 é igual a ln de 3 ao cubo. Eu já vou deixar fatorado aqui bonitinho pra gente, porque sabemos que o 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Agora é propriedade logaritmo. Olha a propriedade do tapa. Menos t sobre 10 como expoente, cai multiplicando. 3 como expoente, cai multiplicando. Então teremos que 3, aliás, menos t sobre 10 vezes ln de 2 é igual a 3 vezes ln de 3. Agora a gente vai isolar a variável tempo. Esse 10 que está dividindo, eu posso passar multiplicando. Esse ln de 2 que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, o 10 a gente vai passar multiplicando o número 3, que dá 30, e o ln de 2 a gente passa dividindo tudo isso. Com isso, finalmente teremos que menos t é igual a 30 vezes ln de 2, tudo isso dividido pelo ln de 3. Ah, mas tem um problema, Pedrinho. Aí a gente está tendo um tempo negativo, então tem que multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, o camarada do lado direito fica negativo. Então teremos que esse tempo t vai ser igual a menos isso daqui. A menos 30 vezes ln de 2 sobre ln de 3. Então o objetivo dessa questão se resume a resolver essa conta aqui. 30 vezes ln de 2 sobre ln de 3 e trocar o sinal dessa conta. Afinal, aqui a gente tem um camarada que é negativo. Então a gente se resume a fazer esse tipo de cálculo aqui que aparece para a gente, tudo bem? Acho que não tive mais nenhum outro problema com o sinal aqui. Sendo assim, como a gente vai terminar então esse negócio aqui? Vamos lá, fazendo as devidas divisões e depois trocando o sinal desse resultado. Então a gente vai ter duas situações. Como aqui ele está pedindo para a gente um tempo máximo e um tempo mínimo, que é o que ele fornece ali para a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa ordem que está aparecendo aqui para a gente. Para a gente ter um tempo máximo, que no caso seria esse 48 que aparece aqui para a gente ter esse tempo máximo, deixa eu ver se eu só não tive nenhum problema aqui com o sinal. Isso mesmo. Tá, 25, 3 e 4... vezes 3 fica 1, 27. Ah, tive problema com o sinal sim. Aqui não fica igual a 27. 2 elevado a menos t sobre 10 fica igual a 1 sobre 27. Que ao fatorar esse 27, fica 3 ao cubo. Só que como é 1 sobre 3 ao cubo, então na verdade fica 3 elevado a menos 3. Agora ficou melhor. Então aqui vai ficar negativo esse 3. Ao multiplicar por menos 1, a gente não precisa alterar sinal algum.
Então a gente vai ter que esse tempo t, só recapitulando aqui, esse tempo t vai ser igual a 30 dividido, aliás, 30 ln de 3 dividido por ln de 2. Pronto, aqui está. Agora ficou melhor, né? Diminui minha besteira. Então agora a gente vai reduzir o nosso problema a duas situações. Quais situações são essas aqui que a gente vai ter que reduzir o nosso problema? Já que ele está pedindo para eu considerar um tempo máximo e um tempo mínimo, por exemplo, aqui ele está pedindo para eu considerar o tempo t de 48 dias. Então o que eu vou fazer? Para esse camarada aqui, que aparece para a gente ser mínimo, a gente vai precisar o quê? Que o numerador seja o menor possível. Como o meu numerador é ln de 3, eu quero que ele seja o menor possível. Para ele ser o menor possível, o que a gente vai fazer então? Vamos consultar aqui a nossa tabela e ver o menor valor para ele, que no caso é 0,47. Então, a primeira conta a ser feita aqui é 30 vezes 0,47. Considerando o numerador sendo mínimo. E eu vou dividir esse camarada aqui pelo denominador sendo o máximo possível. Quando a gente fizer isso, a gente vai consultar aqui e ver qual o maior valor que a gente tem para o logaritmo, que no caso é 0,31 para o logaritmo de 2. Ao fazer esse cálculo aqui que aparece para a gente, teremos então, na verdade, o valor mínimo de dias que ele se refere aqui para a gente. Utilizando a calculadora, teremos então 30 vezes 0,47 igual dividido por 0,31 igual. Isso aqui deu para a gente 45,48 dias. Então, ao fazer esse cálculo aqui, a gente encontra 45,4 dias. Beleza. Por enquanto, está dentro do intervalo. Agora, e se a gente fizer o contrário? Se eu quiser a quantidade de dias máximo, então eu tenho que colocar o numerador sendo o maior valor possível. Nesse caso, o maior valor possível para o numerador é 0,48. Então está aqui, 0,48. E para ter o valor máximo, significa que o meu denominador tem que ser o menor valor possível. Nesse caso, é o 0,3. Então, ao fazer essa conta aqui de 30 vezes 0,48 dividido por 0,3, eu vou ter o máximo de dias possível. Voltando aqui para a calculadora, então, 30 vezes 0,48 igual dividido por 0,3, deu 48 dias. Exatamente 48 dias. Aí a questão coloca o seguinte para gente. É correto afirmar que o indivíduo passou a ser um agente transmissor da doença entre 45 e 48 dias. Meu amigo, quando ele fala entre, significa que eu não considero 48 dias. Ou seja, tem que ser um valor menor do que 48. Por causa desse detalhe do entre, significa então que esse item deve estar errado, falso, incorreto, mentiroso. Um valor entre 45 e 48 não pode chegar a 48, a não ser que ele colocasse de 45 a 48 dias. Aí a gente considera o 45 a 48. Como ele colocou entre os dois valores, eu não posso considerar o 48 para a nossa resposta e também não posso considerar o 45. Como passou de 45, esse aqui está ok. Como esse aqui é exatamente 48, o 48 aqui mandou mal na brincadeira. Então, por causa disso, esse item vai estar errado, falso, incorreto, mentiroso. Essa aqui foi uma questão difícil que a questão da UNB colocou para a gente, dando de logaritmo, mas eu espero que tenha ficado claro que a gente trabalhou aqui, tudo bem? Então, com isso, ficamos por aqui. Um forte abraço e continue seus estudos. Até mais!